Olá você que está assistindo esse vídeo do YouTube, espero que você esteja muito bem. Bom, hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre eletroquímica. Eu, Luiz Ricardo Caixeta, Gustavo Henrique e Lucas Almeida vamos falar um pouco dessa área da química e que se correlaciona um pouco com a física. A gente aqui pretende explicar de um jeito simples, que dê para alguém que não tem muita afinidade com o conteúdo e muito com essa área, entenda e consiga sanar suas dúvidas de vez. Então, vamos começar. Bom, e antes de começarmos a falar do que é a eletroquímica em si, eu quero falar um pouquinho o que são os átomos. Bom, os átomos são as menores partículas existentes no nosso universo. Eles compõem a matéria, dando estrutura ao nosso corpo, a água que tomamos, do mesmo vidro que esta água está inserida. É um aglomerado que formam tudo. E elas podem se integrar formando partículas mais complexas como a molécula. A água, por exemplo, é uma partícula mais complexa, né? O H2 só, formada de 2 hidrogênio e um oxigênio. E os átomos também dão formas do menor objeto, como uma borracha, por exemplo, até um corpo massivo, como um imenso prédio. Então, basicamente, ele forma tudo e todos. E agora, falando da estrutura de um átomo, temos aqui a sua ilustração. Eles são formados de um núcleo, onde encontram-se prótons, que são partículas carregadas positivamente, e nêutrons, partículas de carga neutra. E a eletrosfera, que é esse campo aqui repleto de anéis, onde estão os elétrons, partículas carregadas negativamente. E temos que cargas elétricas de mesma intensidade, por exemplo, os prótons possuem valor de mais 1 e os elétrons de menos 1, mesma intensidade, e de sinais contrários se anulam. Logo, é convencional que se conclua que todo átomo possua o mesmo número de prótons e elétrons, ou seja, ele é neutro. Mas, e no caso do átomo ganhar um elétron? Bom, ele passa a ficar mais negativo, porque os elétrons são negativos, fazendo com que esta igualdade de cargas que eu disse, essa neutralidade do átomo, seja desfeita e o átomo se torne ionizado, transformando-se num ânion. Mas o que é ionizado e o que é um ânion? Bom, são apenas termos que usamos para designar este fator, quando o átomo ele está mais negativamente carregado, como nesta ilustração, onde temos mais elétrons do que prótons. Mas caso o átomo perca um ou mais elétrons, ele passa a ter mais prótons, certamente, e fazendo com que se torne um cátion, isto é, mais positivamente carregado, como nesta ilustração que temos aqui, onde temos mais prótons do que elétrons. E agora que compreendemos melhor o que é um átomo, eu acho que podemos nos contextualizar agora melhor sobre alguns conceitos importantíssimos para o entendimento da eletroquímica. Mas o que é eletroquímica? Bom, a eletroquímica é o estudo das reações de oxirredução, vou explicar posteriormente, e a transformação da matéria em energia elétrica,
São reações que envolvem transferência de elétrons, pilhas, baterias, etc. Bom, agora vamos para os conceitos. Redução. O que é redução? Bom, a redução é o efeito sofrido por um átomo quando sofre o ganho de um elétron. E oxidação é o efeito sofrido por um átomo quando ele sofre a perda de um elétron. Bom, e o que é o NOx? O NOx, ou número de oxidação, define o grau de eletronegatividade de um átomo, ou seja, o quanto ele está sujeito a atrair elétrons para si. Então, para um NOx negativo, temos que ele tem maior quantidade de elétrons em função de sua maior eletronegatividade, porque ele atrai mais elétrons, então, consequentemente, ele fica mais negativo. Enquanto que para o NOx positivo ele se encontra carente de elétrons, indicando um desfavorecimento em relação à sua eletronegatividade, entende? Mas, caramba, isso é complexo. Bom, temos algumas regras de identificação que facilitam, né, a identificação do NOx. Bom, o NOx de um íon é a carga dele. Por exemplo, este elemento aqui está ionizado com mais 1, ou seja, ele é um cátion, e tem NOx mais 1. Este elemento mais 4 tem NOx mais 4. E o NOx de átomos na forma elementar, ou seja, em sua forma simples, como por exemplo O2, o oxigênio, como demonstrado aqui, tem um NOx 0. Porque, obviamente, como temos dois átomos iguais, é convencional que a diferença de eletronegatividade se anule. Metais alcalinos tem NOx mais 1. E onde se encontram os metais alcalinos? Bom, aqui no grupo 1, com exceção do H, o hidrogênio. Metais alcalinos terrosos tem NOx mais 2. Segundo grupo. Halogênios normalmente tem NOx menos 1. Grupo 16. Calcogênios normalmente tem NOx menos 2. Calcogênio, grupo 17. Quando ligado a metais, bom, o que são os metais? Basicamente, os metais são todos estes elementos, com exceção destes daqui, contornados em vermelho, que no caso são os sametais. Então, voltando, quando ligado aos sametais, o NOx do hidrogênio, o H, é menos 1. Ou seja, quando ligado a qualquer um destes elementos, seu NOx é menos 1. Quando ligado a metais, ou seja, estes elementos contornados em vermelho, NOx do H é mais 1. E a soma do NOx de todos os átomos de uma molécula é a carga dessa molécula. Por exemplo, temos este composto aqui, né? Essa molécula H2SO4. O H está ligado ao enxofre. O S é enxofre encontrado na tabela periódica. Ele é um ametal. Então temos que o NOx do H é mais 1. E o NOx do O é igual a menos 2. Se fizermos a soma dos NOx descompostos, temos que é igual a 0. Precisamos saber apenas o NOx do enxofre, que chamamos de X. Então realizamos o cálculo. 2 vezes mais 1, 2. Mais X
E 4 vezes menos 2, menos 8. Jogando o 8 para cá, no lugar do outro lado da igualdade, assim como 2, podemos fazer este cálculo, que dá mais 6. Então encontramos o NOx da soma dos átomos, né? Essa molécula. Bom, agora eu vou falar do processo redox, que basicamente nesse processo redox ocorrem reações de oxidação e redução simultaneamente. Reações essas que foram explicadas por mim anteriormente, né? E simplificando, o que significa, né? Que temos átomos perdendo elétrons, né? Sofrendo oxidação, ao passo que outros átomos ganham estes elétrons, né? Sofrendo redução. Essas reações são chamadas de reações de oxo-redução. E para entendermos melhor esse conceito, temos duas reações aqui ilustradas, uma semi-reação de oxidação e outra de redução. Podemos ver por aqui que o elemento M está com uma carga zero e ele passa a ser ionizado aqui, tendo uma carga negativa, se tornando um ânion, ou seja, ele ganhou elétrons, ele ficou mais negativo. Enquanto que aqui temos o N que estava ionizado e ele passou a ficar com uma carga de zero, o que significa que ele perdeu elétrons, porque agora ele tem mais prótons, então ele oxidou, né? Sofreu oxidação. E esse exemplo dado agora foi um exemplo de balanceamento de reações pelo método das semi-reações, em que basta escrever as semi-reações, como aqui, né, ilustrado, multiplicar os coeficientes delas, se necessário, para que ambas tenham o mesmo número de elétrons, e então somá-las. Repara que espécies iguais, por exemplo, assim, lados opostos nas reações são canceladas, como ocorreu sempre tem que ocorrer com os elétrons. E é importante evidenciar que o balanceamento deve ser feito, porque numa reação nunca mesmo os átomos são criados e muito menos destruídos. Eles precisam se manter num estado de conservação. Então por isso que esse balanceamento é tão importante. E olhando aqui de novo para a reação global, né, só para fixar mais o assunto aqui, temos de fato reação aqui de oxidação e redução acontecendo simultaneamente. O elemento M ele sofreu redução, enquanto que o N sofreu oxidação. E agora falando do potencial de redução, é a capacidade de uma reação de atrair elétrons para si, o que significa que também a sua capacidade de sofrer redução, pois se ele está atraindo elétrons, ele ganha elétrons, né? Então ele sofre redução. E consequentemente maior sua capacidade de oxidar outro elemento, porque se ele está atraindo elétrons, ele está ganhando esses elétrons, enquanto que outros estão perdendo estes elétrons para este elemento mais com maior potencial de redução. Se formos olhar aqui, por exemplo, o metal ferro ele tem menor potencial do que a prata, o que significa que a prata ela tem maior capacidade de atrair elétrons para si do que em relação ao ferro. E dos conceitos importantes, é isso que eu tenho a dizer. Espero que vocês aproveitem o conteúdo e continuem com mais.